Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bioluminados e no vídeo de hoje nós daremos continuidade aos vídeos sobre estudos das questões do Enem. E lembrando da dinâmica, como funcionam esses vídeos, no início eu apresento a questão que nós iremos estudar, em seguida discutimos com maior profundidade cada um dos conceitos que envolvem essa questão e em seguida cada uma das alternativas são analisadas a partir daquilo que nós discutimos sobre os conceitos que envolvem essa questão, certo? Vamos lá. A questão de hoje foi retirada do Enem de 2022, é a questão 99 do caderno azul do segundo dia, que são as questões sobre as ciências da natureza e suas tecnologias. A questão diz o seguinte: a extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira Artocarpus heterófilos, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do sudeste da Ásia, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como o desta árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas... Antes de estudarmos os conceitos que envolvem essa questão, é importante dizer que o cerne da questão não são as jaqueiras, não são as jacas, e por essa razão, se você nunca ouviu falar deste fruto, né? Se você, por exemplo, é da região sul do Brasil, nunca viu, nem comeu, nem ouviu falar de jacas, está tudo bem, a questão não é sobre a jaqueira, certo? Então, por isso a gente não vai falar sobre a árvore em si, sobre o fruto em si, mas sobre o grupo que as jaqueiras estão representando aqui nessa questão, que são as espécies exóticas, ok? O conceito de espécie exótica ele é bastante simples. São espécies, ou seja, animais, fungos, plantas, entre outros, qualquer ser vivo que está fora da sua distribuição natural. Simples assim, certo? Então, se a batata é originária dos Andes e ela é levada, né, ela é plantada lá na Inglaterra, ela é uma espécie exótica na Inglaterra, ela está fora da sua distribuição natural. Sabe a laranjeira, por exemplo? Ela é originária da Ásia. Então, toda vez que você vê em um pomar uma laranjeira, ela está fora da sua distribuição natural. Aqui no Brasil, ela não é nativa. Logo, ela é uma espécie exótica. E então, a questão do Enem nos apresenta que as espécies exóticas, elas podem causar a perda da biodiversidade, certo? Mas nem toda a espécie exótica ela vai causar essa perda da biodiversidade. Então isso é uma crítica que eu faço aqui a essa questão do Enem, porque na verdade o grupo biológico que a questão do Enem está querendo representar são as espécies exóticas invasoras. Então está tudo bem você ter plantado no pomar uma laranjeira, por exemplo. Ela não vai causar a perda da biodiversidade porque ela não é uma espécie exótica invasora. Quem são então as espécies exóticas invasoras? São aquelas espécies que, fora do seu habitat natural, vão desenvolver altas taxas de crescimento, de reprodução e de dispersão. E essas características elas são favorecidas pelo clima, que muitas vezes se assemelha com aquele do seu local de origem, e também porque nesse local, nesse novo local onde essas espécies se estabelecem, elas geralmente não têm alguns elementos que controlam a sua população, como por exemplo as espécies predadoras, as espécies que vão causar doenças para essa planta, certo? Então esses elementos que normalmente controlam as populações dentro do seu habitat natural, que é um ambiente que geralmente é mais controlado, mais equilibrado, no novo local nós não vamos ter estes elementos e por isso há o favorecimento, né, dessas altas taxas de crescimento
de reprodução e de dispersão. Além das jaqueiras, alguns outros exemplos que podem ser citados sobre espécies exóticas invasoras são o pinus, javali, pardal e abelha africana e até mesmo o gato doméstico, quando ele não é castrado, devidamente alimentado e cuidado, ele pode sim ser considerado uma espécie exótica invasora que causa grandes danos para a biodiversidade. Mas a questão agora é como a espécie exótica invasora causa essa perda na biodiversidade. A biodiversidade é um termo que é utilizado para se referir à variedade de vida que existe em um determinado território. Isso significa que biodiversidade não se refere apenas ao número de espécies que existe em um determinado território, mas também a qualquer variabilidade genética e variabilidade de ecossistemas que existem nesse local. Isso significa que quando falamos sobre perdas de biodiversidade, estamos nos referindo em relação à extinção de espécies, mas também à redução ou ao desaparecimento de qualquer organização biológica, a qualquer variabilidade genética, né, as populações de determinadas espécies e também qualquer perda de padrão biológico. As espécies exóticas causam a perda na biodiversidade porque elas vão estar competindo com as espécies nativas, elas vão estar utilizando aqueles recursos que são necessários para a sobrevivência das espécies nativas. Então, este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu já reforcei anteriormente, nem sempre as espécies exóticas vão estar suscetíveis a inimigos naturais que as espécies nativas estão suscetíveis. Então, isso é uma desvantagem para as espécies nativas em relação às espécies exóticas e invasoras. E o terceiro ponto é que pode haver uma perda na biodiversidade no sentido mais amplo, né, dessa perda, que considerando que as espécies nativas muitas vezes desempenham papéis ecológicos que as espécies exóticas não vão desempenhar se elas se estabelecerem em uma determinada região. Ok, agora já sabemos o que são espécies exóticas, o que são espécies exóticas invasoras e o que é biodiversidade e o que esses conceitos têm em comum, qual é a relação entre esses conceitos. Vamos agora discutir cada uma das alternativas que foram fornecidas por essa questão do Enem. Então, a pergunta da questão é: as espécies exóticas invasoras, como mencionei anteriormente, podem causar perda na biodiversidade porque, alternativa A, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Sim, é isso mesmo. Como foi explicado anteriormente, as espécies exóticas literalmente ocupam o espaço das espécies nativas e se utilizam desses recursos que as espécies nativas estavam utilizando antes. E com o tempo, elas vão substituindo, né, dentro desse espaço, vão substituindo as espécies nativas. Alternativa B. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam espécies perdedoras. Gente, a competição é uma relação ecológica natural. Ela ocorre com ou sem a presença de espécies exóticas, certo? A perda na biodiversidade, no exemplo da jaqueira, ocorre porque a jaqueira vai estar substituindo as espécies nativas na natureza, consequentemente, alguns animais que se alimentavam dessas espécies nativas não vão se alimentar mais, certo? Essa é uma consequência que pode acontecer devido à substituição dessas espécies nativas por uma espécie exótica invasora. Mas a questão B nos diz que a perda da biodiversidade vai acontecer porque dois organismos estão competindo pela jaqueira. E um vai ganhar e o outro vai perder. Não há perda de biodiversidade aqui porque
os dois querem se alimentar da jaqueira. Percebam que a presença da jaqueira, neste exemplo, não vai afetar com que esses organismos tenham a possibilidade de comer, né? Os dois comem jaca, os dois podem se alimentar. Um vai ganhar, outro vai perder, porque isso é um processo natural, certo? Não é porque eles não têm a possibilidade de comer. Não, é porque dentro de uma relação de competição, um vai ganhar e outro vai perder. Não há perda de biodiversidade. E o perdedor tem a possibilidade, né? Ou não, né? Se ele não encontrar, mas ele tem a possibilidade de buscar o alimento em outro lugar, né? Dentro dessa competição, ele saiu perdendo, mas ele tem a possibilidade de adquirir o alimento de outra forma. A alternativa C diz o seguinte, que as espécies exóticas alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. De fato, a presença de espécies exóticas pode alterar os nichos, mas geralmente diminui o número de possibilidades de relações ecológicas, certo? Isso porque as espécies exóticas, elas, como foi mencionado anteriormente, muitas vezes não possuem inimigos naturais, ou há uma redução de inimigos naturais que se alimentam dessa espécie. Então, aqui a gente já tem uma diminuição, né, de número de relações ecológicas. E, além disso, geralmente uma espécie exótica, ela substitui num determinado ambiente mais de uma espécie nativa, ela ocupa o espaço de mais de uma espécie nativa, ampliando, né, o empobrecimento de relações ecológicas que vamos ter em uma comunidade ou ecossistemas. A alternativa D diz que as espécies exóticas apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Sim, geralmente as espécies exóticas apresentam altas taxas de reprodução, mas isso não quer dizer que essas altas taxas façam com que o número de indivíduos ultrapasse a capacidade de suporte do ambiente. Isso quer dizer que, mesmo com a presença dessas espécies exóticas, que vão estar substituindo as espécies nativas, o ambiente ele pode continuar possuindo a capacidade de se regenerar, né, e de continuar fornecendo recursos para a sobrevivência, para a manutenção de uma determinada comunidade. E a última alternativa, a alternativa E, diz que as espécies exóticas diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes de espécies nativas. Então, aqui na alternativa E, nós estamos nos referindo às espécies exóticas de plantas, porque estamos falando de polinização. E, ao contrário do que a alternativa está sugerindo, nós não temos a diminuição da competição, temos o aumento da competição. Porque, como a gente já havia discutido anteriormente, aqueles organismos que se alimentam da espécie nativa não necessariamente vão se alimentar da espécie exótica. Então, com a redução da espécie nativa em uma determinada comunidade, em um determinado ecossistema, vai aumentar o número de organismos se alimentando daquelas espécies nativas, certo? Não vai haver um equilíbrio, vai haver um aumento, né, de polinizadores, de organismos que se alimentam dessa espécie nativa. Então, ali vai haver maior competição pelo alimento, certo? Então, ao contrário do que a alternativa aí está sugerindo, vamos ter o aumento da competição. Em segundo lugar, em relação aos dispersores de sementes, isso é uma coisa muito boa para a espécie nativa, certo? A dispersão de sementes de espécies nativas é algo muito bom, porque isso faz com que a espécie nativa expanda o seu território, certo? Então, é algo muito bom. Então, mesmo que a espécie invasora esteja ajudando, né, a dispersar sementes, o que é algo muito estranho,
essa alternativa estaria errada, porque a dispersão de sementes da espécie nativa é algo muito bom. Isso não gera perda de biodiversidade, certo? E no vídeo de hoje nós discutimos sobre perdas na biodiversidade, sobre espécies exóticas invasoras, baseadas em uma questão do Enem de 2022. E ficam aqui algumas dicas para nós cidadãos brasileiros. A primeira é, se você quer plantar uma árvore ou alguma outra planta, pense em plantar uma espécie nativa, isso auxilia na nossa biodiversidade. Mas, se for escolher plantar uma espécie exótica, dê uma investigada, veja se essa planta não é uma espécie exótica invasora, ok? E a segunda dica é, se você é dono de gato, se você tem um felino em sua casa, alimente-o bem, castre-o, evite que esse gato tenha acesso ao ambiente silvestre, ao ambiente natural. Seja um dono responsável. Se este vídeo foi relevante para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que o YouTube notifique você quando saírem vídeos novos. E aproveita e comenta aí embaixo qual é a questão do Enem que você gostaria de ver por aqui. Então, até a próxima!